Vamos lá. Hoje é dia 30 de junho de 2020. Vamos para mais uma aula de análise macroeconômica para a segunda turma de administração. Hoje nós vamos iniciar uma revisão de tudo aquilo que nós vimos ao longo deste período, tá certo? Então, eu dou as boas-vindas para o Pedro, boa noite. para o Boa Jefferson, noite, meu querido. para a Valcileia, para a Tamires, para a Lani, para a Vitória Maria, que está conosco hoje. Estou falando aqui o tempão, ninguém me escuta. Não, eu estava escutando, mas eu estava dando as boas-vindas para todos, nome a nome, até chegar no seu, Vitória. É uma alegria para todos nós a sua presença, tá certo? Entendi que priorizou meus colegas, entendi. Tá certo. Não, eu priorizo todos vocês, porque todos vocês têm um potencial enorme. Bem, então hoje nós vamos iniciar a nossa revisão. E para iniciarmos a nossa revisão, nós precisamos começar lá do início. Tá? Lá do início. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui com vocês. Aqui, ó. Vamos começar, então, da nossa segunda aula. A primeira aula foi quando nós apresentamos a vocês todo o nosso plano de ensino, isto é, tudo aquilo que nós iríamos ver, de fato, ao longo do nosso período, tá certo? Ué, sumiu? Por que sumiu o screen? Não entendi. Não entendi. Espera aí. Vamos de novo lá. Não pode subir assim. Estava no esquema. Está aparecendo para vocês aí? Para mim, não. Não? Tá ok para mim. Para você está ok? Tá aparecendo para mim. Tá aparecendo para mim. Então tá bom. Então, nós iniciamos com esses slides aqui. Pronto. Iniciamos com esses slides aqui. Os problemas macroeconômicos. Todo o material que nós vamos ver hoje você já tem. Então, não tem nenhum outro material novo lá, porque eu não botei, tá certo? Eu vou criar um material e vou colocar para vocês. Mas no final dessa aula, me lembrem, porque eu já vou colocar um material para vocês ficarem assim extremamente apetrechados para fazer a P2, tá certo? Só vai tirar nota baixa na P2 quem quiser. Quem quiser. Eu creio que todos vocês querem tirar nota boa, tá? Então não vai ter problema. Bem, quais são os problemas macroeconômicos? São os problemas que são atacados pelas metas de política macroeconômica. Né? Alto índice de emprego, estabilidade de preços, distribuição equitativa de renda, crescimento econômico. Então, os nossos problemas são o quê? Falta de emprego, né? Preços instáveis, uma péssima distribuição de renda, no caso brasileiro, né? E o problema econômico do não crescimento, em função de uma série de coisas que nós vimos ao longo das nossas aulas, tá certo? E que vocês têm plena condição de responder a qualquer pergunta que se faça sobre
todas essas coisas que nós estamos vendo, que estão aí, né? E outras que não estão, mas que, se cair em um debate, ou em uma conversa, ou em uma prova, vocês terão capacidade de responder de forma positiva. Vimos vários pensamentos sobre o papel do governo, né? E é importante vocês observarem toda a matéria para que vocês possam fazer uma boa prova. Eu vou dar algumas dicas a vocês, quer dizer, eu vou dar a vocês algumas orientações, mas para que essas orientações permitam que vocês tenham uma excelente performance na prova, é importante que vocês revisem o material de vocês, tá certo? Por quê? Porque a prova vai constar de perguntas que estão distribuídas ao longo das 13 aulas que nós conversamos aqui. Então, o papel do governo em economia intervencionista estatal refere-se à interferência do Estado na atividade econômica do país, visando o quê? Equilibrar o setor privado, né? Fixando regras, atuando de forma a alcançar objetivos que vão desde o crescimento da economia até a redução das desigualdades, né? Quando houver falha no mercado, o papel do governo é corrigir essas falhas, tá? Então, os governos modernos, eles usam determinadas ferramentas, né? Como, por exemplo, tributos, fixação do salário mínimo, tarifas de serviços públicos e subsídios. Usa todo essa ferramenta, todo esse ferramental para prover a nação e dar base à nação de ter a economia desenvolvida, dar ao povo uma melhor qualidade de vida, né? E promover a saúde e a segurança da população, né? Vimos também os determinantes da demanda e oferta agregada, né? Conversamos, vimos que a oferta agregada é a oferta das empresas nacionais. Vimos também esse gráfico aí, ó. Olha só, eu estou tão bonzinho que eu não pedi nenhum gráfico em nenhuma das provas até agora e nem dos exercícios, né? Esse último exercício, eu creio que vocês até já fizeram, embora a data de entrega seja dia 7, né? Mas é para ninguém chorar e ninguém depois vir com desculpa para mim. Até porque, eu já vou falar para vocês agora e vocês falem para os demais, tem que estar lá no AVA. Se não aparecer lá no AVA, eu não tenho o que fazer. Eu não vou aceitar mais e-mail, né? Por quê? Porque o e-mail pode ocorrer de eu esquecer, e aí o aluno vai me cobrar. Então, a ferramenta que nós temos é o AVA. 99% daqueles que fizeram o trabalho colocaram lá e não deu nenhum problema. Tá certo? Então, professor. Oi, diga, Val. É Val não, é Tamires. Mas de vez em quando eu vou enviar o trabalho no AVA, aparece que o arquivo está vazio, igual aconteceu com o Guilherme. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu envio o trabalho no AVA, só que agora dá para ver, porque quando eu percebi no e-mail, aparece que a pasta foi vazia. E eu enviei direitinho. Mas aí é um problema do AVA, não é um problema meu. Quando eu transfiro o problema para mim, aí é meu. Por exemplo, eu falei para o Guilherme mandar para o meu e-mail. Eu transferi para mim o problema. Por quê? Porque eu posso esquecer. Se esquecer, ele vai cobrar e com razão. Entendeu? Então, esse trabalho, eu não sei o que houve no teu caso aí, Tamires, nem no caso do Guilherme.
mas o trabalho dele não aparece, está vazio. Né? E Eu aí eu cheguei avisei até- a ele. Aí eu avisei a ele. Aí Eu ele disse cheguei que até a falar com a Margarete, que isso estava acontecendo comigo direto. Uhum. alguma coisa no sistema que não estava legal. Né? Mas, de qualquer maneira, tem tempo suficiente para, se não aparecer, vocês O meu já está pronto já. identificarem e mandarem para mim. Tá bom? Agora, bom, outro sim. detalhe. Quem está fazendo à mão, por favor, eu vou pedir encarecidamente que façam com letra de forma. Tá? E façam bem forte, para que na hora que você passar eu possa enxergar. Eu não tenho mais a idade de vocês. Né? E tem trabalho que é difícil de eu ler, muito difícil. Alguns são inelegíveis, não dá para ler. Tem alguns que não dá para ler. Tá? Então, eu peço a Me vocês que sinto façam. ofendido com essa análise. Você, por quê? O seu eu li. O seu Mas eu a minha li letra é uma primeiro. porcaria, assume, professor. Minha letra é feia pra caralho. Não, a sua letra não é bonita. Não vou dizer que ela é bonita, porque ela não é bonita. Mas se você fizer com letra de forma, vai ficar muito melhor. A minha letra é horrorosa. Mas Eu já quando eu tentei fazer escrevo com no letra de quadro, por forma, mas exemplo, também é ela continua típico. feia, mas todo mundo entende. Porque eu faço letra de forma. Eu já tentei fazer o segmento médico, já pediu para eu tentar fazer o segmento de letra de forma. Mas o que acontece? Eu sou canhoto. Então o que acontece? Por causa da minha fratura, o meu corpo não segue mais a coordenação correta do movimento. Ah, Então, até mesmo para poder fazer a letra de forma, eu tenho dificuldade. Tanto que hoje eu fiz uma letra maravilhosa, realmente maravilhosa. Até eu senti orgulho de mim para poder entregar o trabalho de contabilidade para o professor Magno. que Eu legal. senti orgulho de mim. Sempre Que bom. 26 reais. Que bom. Bem, então vamos voltar aqui, que nós temos 13 aulas. Tá? E nós estamos na segunda aqui. Então, nós temos aí esse gráfico, onde você tem aí a demanda agregada mais oferta agregada, e aí vocês têm o nível de preço de equilíbrio. Vocês têm a quantidade produzida e o nível de preço lá do outro lado. E tem aí a produção de equilíbrio, que é o que todos procuram, né? Que é o equilíbrio entre a oferta agregada e a demanda agregada. Aquilo que é ofertado e aquilo que é demandado, e aí tem aí o ponto de equilíbrio, tá certo? Em macroeconomia, demanda agregada é, então, a demanda total de bens e serviços numa dada economia para um determinado momento e nível de preços. É o total de bens e serviços da economia que será adquirido a todos os níveis de preços possíveis. Aliás, com relação a isso também, lembrando que a prova de vocês ela terá no máximo 6 questões, tá? No máximo 6 questões. Mínimo de 4, máximo de 6. Eu vou ainda pensar como é que eu vou fazer a distribuição, porque tem perguntas que são muito simples, tem perguntas que são simples e tem perguntas que são menos simples. Tá bom. Obrigadão. Era bom vocês desligarem, então, aí o microfone. Deixa só o meu ligado. Quando eu precisar de vocês, aí eu peço para vocês desligarem. Senão vai ter cachorro, papagaio, etc. aqui, e aí vocês acabam se prejudicando porque perdem o foco. Tá bom? Então, demanda agregada é a demanda total de bens e serviços de uma dada economia para um determinado momento e nível de preços. É o total de bens e serviços da economia que será adquirido a todos os níveis de preços possíveis e imagináveis. Oferta agregada diz respeito à quantidade de bens e serviços que uma ou mais empresas podem oferecer
e depende dos recursos de capital, isso é, nível de poupança e bens de capital. Depende também dos recursos de trabalho, né, quantitativa e qualitativamente, e eu já conversei várias vezes com vocês, dizendo que nós temos um problema com a mão de obra brasileira, porque nós estamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos e à Europa, né? Nós produzimos 5 vezes menos do que esses países, os europeus e os norte-americanos. Por quê? Porque nós precisamos melhorar a nossa qualificação. Nós temos que ser altamente qualificados. E eu quero aproveitar um episódio desta semana que passou e que permanece nesta semana, que foi o ministro escolhido pelo presidente, o ministro da Educação. Tá? Olha só que problema. O presidente já vem enfrentando problemas seríssimos. Aí escolhe, né, um ministro que, infelizmente, não foi transparente ao apresentar o seu currículo, apresentando um título que ele não possui, que é o de doutor em economia pela Universidade da Argentina, se não me falha a memória. Né? Então, primeiro aspecto. Segundo aspecto foi que a Universidade da Alemanha também comunicou que ele não fez o pós-doutorado lá. Tá? Então, falta de transparência. E aí o que acontece? Ele deve ser demitido. O correto é, se eu fosse presidente, eu o demitiria antes dele assumir. Ele nem assumiu. Mas convenhamos, todos nós, né, e aí independe de ideologia, né, mas ele perdeu a credibilidade. Ele pode ser, ele é professor há mais de 50 anos, né, todo mundo diz que ele é muito bom, etc. Só que o cara, por falta de transparência, por ter faltado com a ética, né, porque falta de transparência é faltar com a ética, ele acabou caindo em descrédito, e com isso cai em descrédito uma área que é fundamental para uma nação, que é a educação. Né? O que nós precisamos é de pessoas realmente qualificadas e que demonstrem a sua qualificação produzindo, e produzindo muito bem. Ok? Então, isto é muito importante. O trabalho ele precisa ter quantidade com qualidade. O bom profissional é aquele que produz muito e produz muito com qualidade. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa? O momento em relação a isso é que escolhas para pessoas para assumirem cargos está ficando muito difícil, e as escolhas e ideias tomadas por ele para assumidores de tais cargos não está atendendo a nenhuma expectativa e a nenhuma visão positiva. Ok, é a sua opinião e eu respeito a opinião de cada um. Tá? Ponto. No início de tudo, antes da quarentena, na visão direta, nós estamos tendo um avanço muito bom em quesitos econômicos. Um avanço prestativo, mas após a quarentena nós tivemos, assim como o mundo, né? Não podemos dizer que somente aqui, o mundo também parou. Não podemos esquecer, esse ano não é somente uma bomba que foi assim no Brasil, foi uma bomba no mundo inteiro. Sim, o problema é mundial. Mas a quarentena, no caso brasileiro, não acabou, tá?
Não acabou. Eu sei bem disso. Explique isso para diversas outras pessoas e muitas pessoas também daqui de Maricá, que muitos não conseguem entender. Muitos não conseguem entender. Não acabou. Eu moro, onde eu moro é lado praia. Moro do lado da praia. Eu fico assustado pela quantidade de pessoas que eu vejo andando na rua. Sem máscara, a quantidade de pessoas em que eu vejo indo em direção à praia completamente, literalmente, como eu falei, todos sem máscaras, indo lá para lá, conversando, falando em telefone o tempo todo. Descem, vão lá para a praia, andam, ficam juntas, se juntam com pessoas que eles nunca viram, ficam batendo papo, não sabem quem é aquela pessoa, não sabem por onde aquela pessoa passou, não sabem o que ela tem, se ela tem vírus, se ela não tem. Infelizmente, nós estamos passando por um momento em que nós temos que desconfiar até mesmo de nossos primos, nossos familiares em alguns pontos. Isso aí realmente é muito complicado. Tem que ter muito cuidado, principalmente o pessoal que é da minha área, né? O pessoal que tem risco. Né? Eu tenho 3 riscos, né? Que é a idade, porque eu sou idoso, né? É a cardiopatia e a diabetes. Então, eu tenho risco 3 vezes. Então, tem que ter muito cuidado realmente. Eu fiquei de quarentena há quase 90 dias. Mas terça-feira passada não deu. Terça-feira, faz hoje uma semana, eu fui ver minha neta que nasceu. Eu tinha 30 dias que eu não via minha neta. Quando nasceu, eu só fui conhecer 30 dias depois. A primeira neta, eu estava lá na hora que ela nasceu, na maternidade. E a segunda, não. Aí eu saí, fui lá. Estou saindo para ir ao dentista, porque não tem jeito, né? Não dá para ficar sentindo dor de dente, né? Então, eu estou saindo para ir ao dentista. Então, eu vou ao dentista e volto. Tá? De vez em quando, eu vou ao supermercado, porque tem que comprar coisas para degustar. Mas não estou saindo para mais nada, é só para isso mesmo. As pessoas têm que se conscientizar, têm que ter um cuidado maior, porque ainda não acabou. O vírus continua fazendo o papel dele. Qual é o papel do vírus? É se multiplicar e viver. Né? O vírus é um ser vivo, é igual a gente. A gente também, a gente quer viver e se multiplicar. Exatamente igual ao vírus. Não é que o vírus seja mau, ele é ruim. Não, ele é um vírus. O vírus existe para multiplicar e para manter-se vivo. Né? Como tem vários outros vírus, nós estamos falando desse, mas tem um monte de vírus aí. Né? Nós ainda não sabemos como eliminar o problema, né? Com a vacina que está sendo estudada pelo mundo inteiro. Alguém vai descobrir, porque tem muitos pesquisadores trabalhando em cima disso. Bem, a demanda agregada, como é que forma a demanda agregada? Se não me engano, caiu isso na P1 de vocês. Tá? A demanda agregada são os gastos de consumo privado, mais investimentos, mais gastos do governo, mais exportações. Tá? Aí a gente minuciou isso, né? Gastos de consumo privado, tudo que você compra para o seu benefício, roupa, calçados, medicamentos, automóveis, academia, viagens, alimentação, são alguns dos exemplos. Né? É tudo aquilo que nós consumimos. Né? Aquele pãozinho gostoso, quentinho, pãozinho francês, aquele pãozinho de queijo, aquela pizza deliciosa, aquela pizza portuguesa maravilhosa, aquele sorvetinho artesanal de abacaxi. Né? Tudo isso é gasto do consumo privado. Investimentos são as compras realizadas pelas empresas, como equipamentos, maquinários, edificações e tudo aquilo que compõe o estoque que é posteriormente vendido.
As sobras resultantes de ausência de demanda ou mau planejamento não são contabilizadas. Gastos do governo, gasto do Estado para o bem-estar da gestão pública. Incluem-se aí compra de bens e serviços para obras e o pagamento de trabalhadores. Né? É tudo aquilo que o governo gasta para o bem-estar da população. Né? Hoje, por exemplo, o governo está disponibilizando alguns bilhões para ajudar as pessoas que perderam a sua renda, né, nesse período de isolamento social. Né? É o papel do Estado, esse é o papel do Estado mesmo. Né? Os gastos do governo que eu sou indignado, e em cada aula eu falo com vocês, é esse dinheiro exorbitante que se gasta com os políticos brasileiros. Aí eu fico indignado. Agora mesmo estão discutindo aí, debatendo, porque querem mais dinheiro para fazer campanha eleitoral. Isso é um absurdo, isso é inaceitável no momento onde vidas estão sendo perdidas, vidas estão sendo ceifadas, e esses crápulas, ao invés de lutarem em prol da população para erradicar esse vírus, ficam discutindo sobre mais dinheiro para fazerem propaganda eleitoral. Isso aí eu realmente tenho muita dificuldade, não dá, para mim não dá. E as exportações, né, que são as vendas ao mercado externo, sejam elas de bens ou sejam elas de serviços. Depois nós vimos moedas, juros e renda, o lado monetário da economia, né? Ativo financeiro de aceitação geral, utilizado na troca de bens e serviços, que tem poder liberatório, capacidade de pagamento instantâneo. Sua aceitação é garantida por lei. Estamos falando sobre as moedas, sobre o din-din, sobre o cascalho. Ok? Hein? Sumiu por quê? Eu não mandei sumir. Esse negócio está rebelde hoje aqui, viu, gente? Acabou. Não, está dando zebra aqui, eu não sei por quê. Acabou mesmo? Deixa eu ver. Não, acabou, tem razão. Por isso que sumiu, né? Tem que sumir, acabou, pô. Ok, acabou. Então, deixa eu tirar esse e botar outra. Vitória ainda está por aí? Estou aqui, estou ouvindo. Está ouvindo? Tem certeza? Tenho. Então tá bom. Então, vamos ver aqui. Vamos ver mais outra aula aqui. Não, não é essa. Não é essa. Tem que é tanta aula aqui, eu tenho que achar aqui com vocês. Espera aí. Essa é a 3. É essa aqui. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui. Vamos ver aqui. Pronto, paramos aqui. Professor. Oi. Eu vou ter que sair, eu infelizmente vou ter que me despedir aqui de vocês, que é para poder ajudar o pessoal aqui em casa. Isso aí, não vou poder fazer compras, eles estão voltando agora com as compras. Sem problema, Pedro. Sem problema. Você tem crédito. Vai lá, um abraço aí na sua mãe, aí, nos seus familiares. Obrigado, professor. Pode deixar um abraço na sua esposa, um forte abraço para você. Uma boa noite a todos. Boa noite, querido.
Corine chegou também. Que legal, Corine. Tudo bem com você? Já estou aí, professor. Estou escutando desde o segundo slide. Mas eu só vi agora, meu amor. Só vi agora. Aí vi seu nomezinho. A Sandra também eu não vi. Rose também, só estou vendo agora. Ó. Guilherme, boa noite, professor. Guilherme está na área também aí, rapaz. Que bom. Boa noite para todos. Professor, Oi, diga. por que tá chamando Corine de meu amor? Hã? Ai, meu Deus. Não, Rolando ciúme aí, hein, professor? é amor Rolando paternal. ciúme aí, hein? Amor paternal. Vocês todos são meus amores. Todos vocês são meus amores. Essa tal de Vitória Veloso. Vitória tá ciumenta, Corine. Meu Deus. Ô, Val, você pode fazer um favor para mim, já que o Pedro saiu? Anota o nome de todos que chegaram aí, para depois você passar para mim pelo... Não, deixa, eu faço aqui. Se quiser, eu anoto, professor, não tem problema. Olha só, mas deixando bem claro aí para Corine e Vitória, para não arrumar problema para o professor. A esposa dele está aí do lado dele vendo a aula. Vamos ver isso daí. Cara dessa. Ai. Acabou que eu não levei ela lá, né? Com esse negócio da pandemia, né? Verdade. Eu ia levá-la na sala, acabou que não deu. Mas não vai faltar oportunidade. Amém. Deixa eu só terminar aqui de fazer a Lani está aí, a Sandra está aí. Hoje nós estamos batendo recorde, graças a Deus. Olha aí. Guilherme e Diego. Olha o Diego aí. Diego está na área, professor. Diego Figueiredo, homem sem medo. Olha É isso aí. Olha que beleza. Pronto, todos já estão aqui anotados. Pronto, não estou dando trabalho para a Val. Pronto, vamos lá. O professor de economia Gregory Mankiw, que tem um livrinho aqui, ó. Deixa eu mostrar a vocês. Deixa eu mostrar a vocês o livrinho do Mankiw para vocês verem, vocês conhecerem. Olha aqui, ó. Esse é o livro do Mankiw, ó. Olha só como é que o bichinho é. Ó. Isso aqui é só economia, tá? Introdução à economia. As nossas aulas são fundamentadas nele e nesse aqui também. Ó. Deixa eu mostrar a vocês esse outro aqui, ó. É o Vasconcelos, tá vendo? Esse já é mais fininho. Mas esses dois é que servem de base para tudo aquilo que eu mostro a vocês e que eu preparo para vocês. Bem, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, o professor Gregory Mankiw define moeda como o conjunto de ativos da economia que as pessoas usam regularmente para comprar bens e serviços de outras pessoas. Ué, por que não quer passar? Em termos econômicos, a moeda é tudo aquilo que é geralmente aceito para liquidar as transações comerciais que a gente faz, né? Então, existem vários tipos de moeda, né? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu tenho ou não tenho. Eu tenho aqui algumas moedas. Eu vou mostrar a vocês algumas moedas, mas tem outras que eu não tenho aqui, tá certo? Então, olha só, vou apresentar a vocês moedas que vocês já conhecem, né? Uma moeda é essa moeda aqui, tá certo? Essa moeda. Outra moeda é esta moeda aqui. Foi essa moeda aqui. Isso é uma moeda. Você hoje não precisa andar mais com dinheiro, né? O dinheiro é um tipo de moeda, mas existem hoje outros tipos de moeda, né? Como os cartões de crédito, né? Então, hoje não
precisa andar com dinheiro no bolso. Né? Eu até gostaria de andar com dinheiro no bolso, mas está difícil, não ter dinheiro. Está complicado ter dinheiro, e quando tem, no meu caso, vai tudo para a farmácia. Bem, vamos lá. Em termos econômicos, moeda é tudo aquilo que é geralmente aceito para cuidar das transações, isso é para pagar pelos bens e serviços e para quitar Devagar, obrigações. professor. Estou devagar, estou sentado. Bens e serviços e para quitar obrigações. Ou seja, de acordo com essa definição, qualquer coisa pode ser moeda, desde que aceita como forma de pagamento. Ela é considerada o instrumento básico para que se possa operar no mercado, pois a moeda atua como meio de troca. Quando o indivíduo vende seu produto, ele vai receber o quê? Moeda pelo produto que ele vendeu. E, por conseguinte, terá moeda para comprar aquilo que desejar. Além disso, a moeda desempenha a função como unidade de conta, também chamado de denominador comum de valor, isto é, fornece um padrão para que as demais mercadorias expressem seus valores e forneçam um referencial para que os valores dos demais produtos sejam cotados no mercado. E a terceira função da moeda é a chamada reserva de valor, função que decorre do meio de troca, onde o poder de compra adquirido ao vender sua mercadoria se mantém ao longo do tempo. Em outras palavras, a moeda deve preservar o poder de compra, assim como acontece com os títulos, pois eles têm valor de compra e rentabilidade ao longo do tempo. Resumindo, moeda como meio de troca, moeda como unidade de conta, moeda como reserva de valor. Tá certo? Então, aí nós temos a moeda. O que cair sobre moeda vai cair dentro desses parâmetros que eu coloquei para vocês. Ao longo do tempo, a moeda evoluiu. Primeiramente, tínhamos a moeda mercadoria, né, que era o escambo, né, era o sal, animais e tal, que eram trocados, passando pela moeda metálica, que foi criada pelos fenícios, até chegarmos ao dia de hoje, papel moeda ou moeda fiduciária, para o qual não existe qualquer tipo de lastro. Isto é, não existe a garantia física sustentando o valor da moeda. E sua aceitação se deve à imposição legal do governo, é controlado pelo governo. Conversamos sobre taxa de juros, vimos que a taxa de juros é, sem dúvida, um dos principais instrumentos da economia. Ela é capaz de afetar decisões de consumo dos indivíduos e de investimentos, a magnitude do déficit público, entre outras variáveis, além de afetar também o fluxo de recursos externos para a economia e o valor da taxa de câmbio, da Selic, e, com isso, a competitividade de produtos do país. A taxa de juros corresponde ao custo de um empréstimo ou ao retorno de uma aplicação num determinado período de tempo. Ou seja, uma taxa de juros de 5% ao mês indica que para cada R$100 aplicados ou emprestados, no decorrer de um mês deverá ser resgatado ou pago R$105. Por quê? Porque foi R$5 a taxa de juros. A taxa de juros de títulos e empréstimos, em geral, é expressa em termos monetários, observando na economia a existência de várias outras taxas para diferentes aplicações e diferentes linhas de empréstimos. Renda. Segundo a economia clássica, guardem isso, hein? Segundo a economia clássica, é a remuneração dos fatores de produção, salários, remuneração do fator trabalho, aluguéis, remuneração do fator terra, juros e lucros, remuneração do capital. Quem está tossindo? Professor, desculpa, fui eu. Foi quem? Rose? Foi. Vou desligar aqui o fone.
Ô, querido, não, minha preocupação é com você, não é? A tosse é um detalhe. Não, tranquilo. Tá tudo bem? Tá com febre, não, viu? Tá tudo bem. Não, Corinne é tô meu bem. amor. Agora a Rose é minha querida. Eu não tô entendendo esse amor todo que você tá. Meu Deus. Ai, essa Vitória ciumenta, essa Vitória. Meu Deus do céu. Ô, Vitória, Professor, manda um cheiro para ela, faz um elogio aí que tá difícil, hein? Ô, Vitória, isso está tudo sendo gravado, minha filha. Para com isso. Vai criar problema para o velho mestre. Vamos lá, vamos ao PIB. A renda nacional bruta, juntamente ao PIB e PNB, Produto Nacional Bruto, né, e a renda per capita, ritmo de crescimento da economia e a distribuição da renda é um indicador utilizado para avaliar as condições socioeconômicas de um país. Ela é calculada a partir da soma de todos os rendimentos de um país durante o ano: salários, lucros, juros, honorários, aluguéis. Embora seja utilizada na avaliação das condições socioeconômicas, a renda nacional bruta nem sempre reflete as condições reais do espaço analisado, pois é preciso, além de saber a renda nacional, avaliar como essa renda está sendo distribuída. Né? Por quê? Porque pode-se produzir muito, mas essa renda ficar nas mãos de poucos, o que significa dizer que a renda está muito mal distribuída, que é o caso brasileiro. A renda per capita, como o nome já diz, né, é a renda por pessoa. Tá? A renda per capita, ou renda média para cada habitante de um país, estado ou região, calcula-se dividindo o quê? A renda total acumulada pelo número de habitantes do país. A quantidade total de bens e serviços produzidos no país durante um ano constitui o Produto Interno Bruto, PIB. O PIB refere-se apenas à produção interna, isto é, aquela realizada dentro do país. Levando em consideração os bens e serviços produzidos no país, os recursos que entram e que saem, temos o Produto Nacional Bruto, medido por ano em cada país. Assim, um país que possui uma renda nacional elevada, mas que está muito concentrada, essa renda, nas mãos de poucas pessoas, possuirá condições econômicas e sociais piores do que um país que tem uma renda nacional menor, mas bem mais distribuída. Né? Então, vejam a importância da distribuição de renda. Né? É melhor para todo mundo. Ok? Vamos lá, meus queridos, para ninguém ficar com ciúme. Meus queridos e minhas queridas, renda per capita é o nome de um indicador, então, que auxilia o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de um país, que consiste na divisão do coeficiente da renda nacional, isto é, Produto Nacional Bruto, subtraído dos gastos de depreciação do capital e os impostos diretos, pela sua população. Por vezes, o coeficiente denominado Produto Interno Bruto é usado. No original, em latim, a expressão per capita significa por cabeça. Portanto, trata-se de uma renda individual, por cabeça, por indivíduo, considerando-se que os membros da população, em particular, sua participação na renda nacional do país. A renda per capita, ou renda média, para cada habitante de um país, estado ou região, calcula-se dividido a renda total, aqui só reforçando o que já vimos anteriormente. A quantidade total de bens e serviços produzidos num país durante um ano constitui o Produto Interno Bruto. O PIB refere-se apenas à produção interna, isto é, realizada dentro do país, ressaltando de novo o que já foi visto. Levando em consideração os bens e serviços produzidos no país, os recursos que entram e que saem, temos o PNB, Produto Nacional Bruto,
medido por ano em cada país, também já vimos. Portanto, o PNB é igual à produção interna mais os recursos vindos do exterior, menos os recursos que saem do país. Na prática, contudo, salvo raríssimas exceções, a diferença em valor entre o PIB e o PNB de um país é muito diminuta, é muito pequena. Portanto, o PNB é igual à produção interna mais os recursos vindos do exterior, menos os que saem do país. Na prática, contudo, salvo raríssimas exceções, né, o valor é quase que o mesmo entre o PIB e o PNB. A diferença é muito pequena. Então, reforçando mais ainda, PIB, toda a produção anual de bens e serviços ocorrida dentro do território do país durante um determinado tempo. Normalmente é anual. PNB igual ao PIB mais renda vinda do exterior menos a renda que vai para o exterior. Ok? Então, PNB, PIB mais renda vinda de fora menos a renda que sai do Brasil e vai lá para fora. Ok? Tanto o PIB quanto o PNB são índices bastante utilizados para medir o grau de riqueza de um país. Normalmente, os países ricos têm PIB e PNB altos e os pobres têm PIB e PNB baixos. A renda per capita mostra a renda média da população. Normalmente, os países desenvolvidos têm PIB e renda per capita maiores que os dos países subdesenvolvidos. E aí vocês começam a perceber a importância da riqueza para um país. Um país rico, ele vai se desenvolver socioeconomicamente. Ele vai ser rico porque produz riquezas, mas também produz bem-estar social. A sua renda é melhor distribuída e a população vive muito melhor. E assim terminamos esta aula. Quer dizer, essa aula que eu digo, esse material da aula de número 3. Estão acordados aí? Ó? Hein? Sim? Ok. Então vamos para mais outro material aqui. Deixa eu ver qual é. Deixa eu ver se é esse aqui. Não abriu. Por que não abriu? Eu acho que é esse aqui agora. Deixa eu ver. É esse aqui, sim. É esse aqui. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Gente, eu estou com uma sede, não sei o que está havendo. E eu com uma fome. Não, será que é a minha glicose que está alta? Uma balinha, professor. 1, 2, 3, 4. Não, balinha não. Balinha é quando está baixa. Tá. Estão vendo aí já? Hã? Alô? Aula 4. Aula 4. Estão vendo? Sim. Então, Sim. tá. Ok, então vamos lá. O que é contabilidade nacional? Isso aí é estilo de letra, o professor de vocês é o Magno, não é? Sim, é o Magno. De contabilidade? Correto. Então, que beleza. Magno é show de bola. Bem, o que é contabilidade nacional? É uma técnica que tem por objetivo o quê? Medir a atividade econômica de um país nas suas diversas vertentes. Funciona como um instrumento de análise da situação econômica, de quantificação dos objetivos de política econômica e de controle do modo como as metas econômicas vão sendo cumpridas. Então, ele fornece ferramentas, estatísticas, para ver como é que as políticas
né? Aquelas metas que vimos lá na aula 2, como é que aquelas metas estão acontecendo? Né? Estão sendo alcançadas, não estão sendo alcançadas, como estão sendo alcançadas? O objetivo da contabilidade nacional é fornecer uma aferição macroscópica do desempenho real de uma economia em determinado período de tempo. Quanto ela produz, quanto que ela consome, quanto que ela investe, como o investimento é financiado, quais as remunerações dos fatores de produção. Ela pega cada detalhe e vai esmiuçando todos esses detalhes. O objetivo do estudo da macroeconomia é a formação e a distribuição de produto e renda gerados pela atividade econômica. Isso vocês aprenderam em microeconomia, o fluxo circular, né? Que vocês viram com o professor Célio, provavelmente, né? Como é que funciona esse fluxo. Então, nós vimos de novo como é que funciona e aí eu mostrei esse diagrama aí para vocês, né? Onde você tem mercados de bens e serviços, mercado de fatores de produção, vocês têm as empresas e você tem o cidadão, os indivíduos, né? Esse indivíduo ele consome mercado de bens e serviços, e, ao mesmo tempo, ele oferece trabalho, né, na terra e no capital. Ele é que fornece tudo isso aí, o trabalho, terra e capital, né, que são os fatores de produção, que fornecem insumos para as empresas produzem os seus bens e serviços, e os indivíduos, os cidadãos, compram esses bens e serviços. Então, esse é o fluxo circular da economia. Tudo acontece dessa forma aí, dessa maneira aí. Tá? Então, nós vemos aí que esses dois polos são extremamente importantes. As famílias, representadas pelos indivíduos, e as empresas, representadas aqui pelas firmas, que era um nome muito usado, acho que hoje está ultrapassado, está em desuso, né? A gente usa mais corporação, empresas, do que firmas. Mas o diagrama é esse aí, é exatamente isso que acontece. Tudo isso vocês viram quando estudaram microeconomia. O fluxo monetário representa a contrapartida pelo fluxo real, pelo fornecimento de bens e serviços dos fatores de produção. Remuneração dos fatores de produção constitui-se de 4 elementos: os salários, os juros, aluguéis e lucros. Salário, remuneração de serviços do fator trabalho. Aluguel, remuneração de serviços do fator terra ou recursos naturais, também chamado de renda. Lucro, remuneração dos serviços do fator capital físico. E juro, remuneração de serviços do fator capital monetário. Notamos que o lucro também é considerado como custo de produção. Assim, o economista vê o lucro como um custo de produção para as empresas, como já foi mostrado na microeconomia. Né? Lembrando que a microeconomia é uma das partes da economia. Né? Isso estabelece que uma diferença entre lucro contábil e lucro econômico. Como o lucro econômico também é um custo, ele é incluído na parte inferior do fluxo. Produto nacional, também denominado PN. O conceito é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos em determinado período de tempo. Temos também a despesa nacional, que é o quê? O valor da despesa dos vários agentes na compra de bens e serviços finais. E a renda nacional, RN, é a soma dos rendimentos
pagos às famílias que são proprietárias dos fatores de produção pela utilização de seus bens, dos seus serviços, produtivos, em determinado período de tempo. Então, a renda nacional, repetindo, vocês já viram, é igual a salário mais juros, mais aluguéis, mais lucros. Tá? E tem uma fórmula, que é RN igual a W, que é salário, J de juros, A de aluguéis e L de lucros. Se cair na prova para pedir para como é que se forma a renda nacional, aí você já sabe que a renda nacional se forma com W mais J mais A mais L, onde W é salário, J juros, A aluguéis e L de lucros. E assim terminamos mais uma aula, né? Uma revisão, naturalmente, de mais uma aula, e vamos para mais uma. Para mais uma aqui. Qual foi aqui? Foi essa? Vamos lá. Política fiscal e política monetária. Vamos terminar com essa aqui. Semana que vem, a gente dá continuidade e eu apresento a vocês, então, na semana que vem, algumas orientações específicas para a prova. Tá bom? A política monetária e a política fiscal se referem a duas ferramentas mais amplamente reconhecidas usadas para influenciar a atividade econômica de uma nação. A política monetária preocupa-se principalmente com o gerenciamento das taxas de juros e a oferta total de dinheiro em circulação, e geralmente é realizada pelo Banco Central. Política fiscal é um termo coletivo para as ações tributárias de gastos dos governos. O Banco Central, né, normalmente usa a política monetária para estimular uma economia ou para verificar o seu crescimento. Por isso, eu pedi para vocês pesquisarem no site do Banco Central. Vocês pesquisaram lá um trabalho que eu passei sobre inflação. Né? Eu creio que muitos de vocês entraram lá no site. Ao incentivar indivíduos e empresas a tomarem empréstimos e gastar, a política monetária visa estimular o quê? A atividade econômica. Por quê? Porque a atividade econômica estando aquecida, sinal de que riqueza está sendo gerada. Por outro lado, ao restringir os gastos e incentivar a economia, a política monetária pode atuar como um freio à inflação e a outras questões associadas a uma economia superaquecida. O Banco Central frequentemente usa 3 ferramentas políticas diferentes para influenciar a economia. Operações de mercado aberto, que são alterações das exigências de reserva para os bancos, e estabelecimento da taxa de desconto. Todo banco tem que ter uma reserva, né, estabelecida pelo Banco Central. As operações de mercado aberto são realizadas diariamente, quando o Banco Central compra e vende títulos do governo para injetar dinheiro na economia ou retirar dinheiro de circulação. A segunda ferramenta é ao definir o índice de reserva.
ou a porcentagem de depósitos que os bancos precisam manter em reserva. O Banco Central influencia diretamente a quantidade de dinheiro criada quando os bancos fazem empréstimos. E a terceira ferramenta, o Banco Central também pode fazer mudanças na taxa de desconto, a taxa de juros cobrada por empréstimos concedidos a instituições financeiras, cujo objetivo é o quê? Impactar as taxas de juros de curto prazo em toda a economia. Política fiscal. De um modo geral, o objetivo da maioria das políticas fiscais do governo é atingir o nível total de gastos, a composição total dos gastos ou ambos em uma economia. Os dois meios mais utilizados para afetar a política fiscal são as mudanças das políticas de gastos do governo ou nas políticas fiscais do governo. Vocês devem estar sempre ouvindo que a todo instante se fala em mudança na política fiscal do governo, que é importante fazer uma reforma fiscal, tá? Justamente para que essas políticas sejam revistas. Se um governo acredita que não há atividade comercial suficiente na economia, o que ele pode fazer? Ele pode aumentar a quantidade de dinheiro gasto, geralmente chamada de gasto de estímulo. Se não houver receitas fiscais suficientes para pagar pelos aumentos de gastos, os governos tomam emprestado dinheiro, emitindo títulos de dívida com títulos do governo, e no processo acumulam dívida. Isso é chamado de gasto com déficit. Ao aumentar os impostos, os governos extraem dinheiro da economia e dividem a atividade comercial. Normalmente, a política fiscal é usada quando o governo procura estimular a economia. Pode reduzir os impostos, mas pode também oferecer descontos nos impostos, visando o quê? Incentivar o crescimento econômico. Influenciar os resultados econômicos via política fiscal é um dos princípios fundamentais da economia de John Maynard Keynes, a economia keynesiana. A John Maynard Keynes foi um importantíssimo economista inglês que ajudou a tirar o mundo do buraco econômico-financeiro, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, quando houve a Grande Depressão, que vocês viram. Nós vimos há pouco tempo, há poucas aulas atrás, há umas 3 ou 4 aulas atrás, quando nós conversamos sobre crises, né? Crises mundiais e crises brasileiras. Né? Então, nessa época, o Keynes foi importantíssimo. Outros também foram, mas Keynes foi, né, a estrela da época. Quando um governo gasta dinheiro ou altera a política tributária, deve escolher onde gastar ou o que tributar. Eu vou aumentar o tributo, vou tributar o quê? E vou gastar no quê? Vou gastar aonde? Ao fazer isso, a política fiscal do governo pode ter como alvos comunidades, indústrias, investimentos, commodities específicas para favorecer ou desencorajar a produção. Às vezes, suas ações são baseadas em considerações que não são inteiramente econômicas. Explico. É importante que algumas questões sociais sejam contempladas. E aí, nem sempre se ganha financeiramente.
Você pode investir em alguma coisa, e normalmente o Estado investe em infraestrutura, onde às vezes ele nem ganha, ou se ganha, ganha muito pouco, mas socialmente a nação ganha. E ao ganhar a nação, as empresas privadas ganham. Né? E com isso a economia continua aquecida. Esse é o papel do Estado também. Por isso que nem sempre as considerações são inteiramente econômicas. As questões sociais são muito importantes. Por esse motivo, a política fiscal é frequentemente debatida calorosamente entre economistas e observadores políticos. Essencialmente, ele tem como alvo a demanda agregada. As empresas também se beneficiam ao ver aumento de receita. E vejam, se há aumento de receita, há, consequentemente, aumento na arrecadação do governo. Entenderam? Então, às vezes, o governo tem que promover determinados investimentos para favorecer as empresas, para que elas tenham uma demanda maior, possam produzir mais, ganhar mais e, assim, fazer com que a arrecadação do governo seja maior. Quer dizer, o governo ganha também quando a economia é aquecida. A política fiscal, no entanto, se a economia estiver quase cheia, a política fiscal expansionista corre o risco de provocar inflação. Essa inflação consome as margens de certas empresas em setores competitivos que podem não ser capazes de repassar facilmente os custos aos clientes. Também consome dinheiro de pessoas com renda fixa, isto é, consome o dinheiro do trabalhador, o meu e o seu dinheiro. Tá? Porque a inflação ela vai o quê? Vai corroendo o nosso salário. Nós vamos perdendo poder aquisitivo. O que é diminuir o poder aquisitivo? É aquilo que o nosso salário compra hoje ao preço X, não compra amanhã a mesma quantidade, porque o preço não é mais X, é X mais Y. Isso é, o que está acontecendo agora, exatamente agora, com produtos do supermercado? Nosso salário continua igual, em alguns casos até diminuiu, e os produtos do mercado cresceram, inflacionaram. Com isso, nosso salário perdeu poder aquisitivo. Ok? Inflação. Isso aí vocês estão mestres, vocês fizeram um trabalho. Tá? Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços. Acabei de dar um exemplo do supermercado. Ela implica a diminuição do poder de compra da moeda. A inflação é medida pelos índices de preço. O Brasil tem vários índices de preços. Tem o INP, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Tem o IPCA, que é o índice utilizado no sistema de metas para a inflação. E temos as causas da inflação. E aí eu apresento a vocês 4 causas. Pressões de demanda. O que é pressão de demanda? Pressão de demanda é simples. Se um produto começar a ser muito procurado, consequentemente, esse produto vai aumentar de preço. Né? É a lei da procura e da oferta. O que é que eu falo sempre para vocês em sala de aula? Aquilo que é raro, quem completa? É caro. Isso, aquilo que é raro é caro. Né? Então, há a pressão da demanda, sim. Se começarem a procurar muito, o álcool gel, lembra o álcool gel?
De repente, por causa da pandemia, desapareceu do mercado. E quando apareceu, apareceu inflacionado. Tá? Pressões de custos também, inércia inflacionária, expectativa de inflação. Enfim, a inflação é ruim. Consequência da inflação, olha só. A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimula o investimento, prejudica o crescimento econômico. Olha quanta coisa negativa, né? Tudo consequência da inflação. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando o quê? Várias ineficiências na economia. As pessoas e as empresas perdem a noção dos preços relativos e assim fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas, isso é, aqueles que ganham menos, pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação. Então, lembrados que toda aula eu falo para vocês que vocês precisam investir, né? Investir. Eu ganho pouco, tudo bem, mas tira um pouquinho para investir. Né? Para que você tenha uma vida melhor no futuro, você precisa começar a investir agora. Né? Mas eu ganho pouco. Se ganha pouco, pode tirar um pouquinho. Mas à medida que ganhe mais, vai tirar um pouquinho mais. Né? Por quê? Porque esse dinheiro vai gerar dinheiro e vai propiciar você ter uma qualidade de vida muito melhor amanhã. Inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, pois as taxas de juros da dívida pública têm de compensar não só o efeito da inflação, mas também tem de incluir um prêmio de risco para compensar as incertezas associadas com a inflação mais alta. Resultado, inflação é uma coisa ruim. Né? O IPCA é calculado por meio de uma divisão da média da coleta de preços diária desde o dia 1º ao dia 30. Isso vocês encontram em qualquer site de economia, tá? Do mês em questão, pela média de coleta de preços também no período de intervalo entre os dias 1 a 30 do mês anterior. Assim, podemos formular esse cálculo da seguinte maneira. E aí vocês têm aí, olha só, IHPC igual a MP, MC dividido por MP, MA. Né? MP, MC é a média de preços do mês corrente. MP, MA é a média de preços do igual período do mês anterior. E aí vocês têm, né, o índice do IPCA. Bem, agora nós vamos terminar a nossa aula de hoje, se vocês permitirem, né? Para não cansá-los mais do que já estão, né? Porque depois de um dia de trabalho eu reconheço que não é mole. E a semana que vem, então, a gente vai ver as crises econômicas e vamos ver também as teorias de desenvolvimento. O que é que eu vou pedir a você, Val? Você anota as dúvidas que você tem e que os seus colegas têm e passem para mim pelo Zap, tá bom? Passa para mim pelo Zap para eu preparar uma aula específica quando chegar na hora de falar sobre as teorias de desenvolvimento econômico, eu dirimir as dúvidas de vocês, tá bom? Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Se não, eu desejo para... Oi, diga. Não, por mim está tudo tranquilo. Ok. Olha só, eu tenho a aula da semana que vem, vai ser muito importante, porque além de terminar a revisão, eu vou andar um pouco mais rápido na revisão para poder direcioná-los no estudo daquilo que vai cair de fato. Tá bom? Tá bom. Eu não lembro de cabeça, mas eu sei que tem... Eu vou ainda
definir as questões para direcioná-los melhor ainda. Tá? Vai cair uma questão de múltipla escolha, para vocês não acharem que eu sou mal demais, e as outras serão todas questões discursivas. Tá bom? Ok. Tá bom. Então, uma excelente noite para todos os meus queridos e queridas alunos e alunas. Ouviu, Vitória? Obrigado. Boa noite. Melhorou, Vitória? Tá bom assim? Assim tá bom. Ok, um abraço grande para vocês. Olha, ó, Valeu, gente. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. boa noite, queridos.